Em 1967, uma estudante de pós-graduação da Universidade de Cambridge, Jocelyn Burnell, estava inspecionando o céu com um recém-construído radiotelescópio. Depois de algumas semanas, ela descobriu algo muito estranho. O telescópio havia captado um sinal de rádio que parecia estar pulsando. Os pulsos tinham um intervalo de exatamente 1,33 segundos e inicialmente pensaram ser nada mais do que uma interferência artificial aqui da Terra. No entanto, logo ficou claro que o sinal na verdade emanava do espaço profundo, e a precisão inabalável dos pulsos era diferente de tudo visto antes. Como tal, muitos questionaram se era um fenômeno natural ou uma transmissão de outra civilização. A fonte de rádio foi chamada LGM-1, uma abreviação para Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes. E a própria Burnell não pôde deixar de imaginar e se ela tivesse descoberto o primeiro sinal de vida além da Terra. Como você pode imaginar, não demorou muito para explicações naturais começarem a emergir, e agora sabemos que esses sinais pulsantes são produzidos por estrelas de nêutrons em rápida rotação, conhecido como pulsares, que emitem feixes de radiação semelhantes aos raios de luz emitidos por um farol. Desde então, um esforço internacional conhecido como SET, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, tem trabalhado ativamente em escutar transmissões artificiais, mas até agora parecemos os únicos transmitindo para o cosmos. A humanidade tem transmitido sinais de rádio para o espaço por quase um século. Portanto, presumivelmente qualquer civilização alienígena que se encontrasse dentro de um raio de cerca de 100 anos-luz estariam cientes de nossa presença. Além dessa bolha de rádio invisível, envolvendo por volta de 15.000 estrelas, a Terra é apenas outra partícula silenciosa, e ao que vemos, vai ficar cada vez mais silenciosa. Conforme a tecnologia melhora, essa transmissão aleatória de rádio está drasticamente reduzindo e, em pouco tempo, a Terra pode retornar a um estado de silêncio de rádio. Se a maioria das civilizações melhorar e eventualmente superar a tecnologia de rádio em um ritmo semelhante ao nosso, a assinatura de rádio de qualquer civilização só pode ser detectada por um breve período de tempo. Além disso, esse vazamento de rádio é extremamente fraco e fica cada vez mais e mais difuso enquanto se expande na galáxia. Alguns dos sinais mais poderosos para transmitir no espaço são emissões de radar militares e têm uma chance muito melhor de detecção através das distâncias interestelares que a transmissão de televisão. O Square Kilometre Array, um vasto observatório gigante com antenas sendo construído na África do Sul e na Austrália e que começará a funcionar em 2024, poderia ser sensível o suficiente para detectar a mais fraca assinatura de rádio de uma civilização como a nossa, a uma distância de várias centenas de anos-luz. Para detectar sinais mais distantes, seria necessário tentativas mais deliberadas de comunicação. Civilizações avançadas poderiam construir poderosos transmissores ou faróis especificamente para aumentar a luminosidade do rádio. No entanto, esses faróis seriam muito trabalhosos para manter e consumiriam vastas quantidades de energia por longos períodos de tempo. Uma alternativa menos complicada seria um feixe de radiação focada, ao contrário de uma transmissão omnidirecional, que tem as mesmas propriedades em todas as direções. Em 1974, o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, transmitiu uma mensagem interestelar em direção a um aglomerado globular a 25.000 anos-luz de distância. A mensagem demorou menos de 3 minutos para ser transmitida. Qualquer civilização alienígena no caminho deste sinal teria menos de 3 minutos para detectá-la, e eles nunca mais teriam uma segunda chance. Nós poderíamos ter visto algo do tipo acontecer e ter recebido uma mensagem interestelar quando uma explosão momentânea de energia varreu o planeta em 1977. Tentativas repetidas de redetecção foram infrutíferas. Este foi o famoso sinal UAU, que nunca mais foi detectado e sua origem nunca conclusivamente apurada. Em uma galáxia tão vasta e antiga quanto a Via Láctea, a probabilidade de duas civilizações num estágio similar de evolução tecnológica, tropeçando um no outro por transmitir brevemente em direções aleatórias, não são muito grandes. Para aumentar nossas chances, precisamos limitar nossa seleção de alvos, procurando por outras assinaturas tecnológicas e biológicas.
Em 1995, o primeiro planeta extrasolar orbitando uma estrela parecida com o nosso Sol foi descoberto. Agora sabemos que a vasta maioria dos 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea são um lar de pelo menos um planeta. Também sabemos que milhões desses planetas são rochosos, de tamanho semelhante à Terra e orbitam dentro da zona habitável de sua estrela semelhante ao nosso Sol ou anã vermelhas. Isso significa que a água líquida pode existir na superfície, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Além disso, bilhões de luas extrasolares também podem ser capazes de suportar a vida. Com isso em mente, em 2017 uma mensagem foi transmitida para um dos menos distantes e mais parecido com a Terra dos exoplanetas descobertos até hoje. A mensagem compreendia uma série de composições musicais e informações básicas sobre a humanidade. E se o planeta for habitado por uma civilização tecnológica, poderíamos esperar uma resposta não antes de 2044. No entanto, a habitabilidade não é garantia de habitação. Para determinar se um planeta em potencial para a vida está atualmente suportando vida, exigiria um exame muito mais cuidadoso. Analisando a passagem da luz da estrela passando através da atmosfera de um exoplaneta, é possível deduzir sua composição química. O espectro de uma atmosfera rica em oxigênio difere de uma atmosfera rica em hidrogênio. Dado que as plantas e organismos fotossintéticos são responsáveis pelas grandes quantidades de oxigênio na Terra, uma atmosfera exoplanetária com uma semelhante concentração de oxigênio pode ser tomada como um sinal de vida. Isso é conhecido como bioassinatura, mas está longe de ser definitivo, pois o oxigênio também pode ser o resultado de vários processos abiogênicos. Como tal, astrobiólogos estão mais interessados em certas combinações químicas mais improváveis de coexistirem na ausência de vida, como seria o caso do metano e dióxido de carbono. Além de bioassinaturas, podemos ser capazes de detectar sinais de tecnologia. Por exemplo, um exoplaneta cercado por um denso cinto orbital de satélites artificiais ou detritos espaciais pode ser detectado durante o trânsito de sua estrela-mãe. Este seria um exemplo de uma assinatura tecnológica e um exemplo mais extremo seria uma mega estrutura. A especulação inicial em torno da descoberta de pulsares tornou-se um tema recorrente. Sempre que uma descoberta astronômica inicialmente desafia a explicação, especulações vigorosas sobre alienígenas ocupam o centro do palco. Em anos mais recentes, essa discussão foi dominada por uma estrela peculiar cerca de 1500 anos-luz de distância. A estrela exibiu flutuações de luz erráticas e ocasionalmente escureceu até 22%, e uma das hipóteses sugeridas foi que uma mega estrutura alienígena estava bloqueando a luz da estrela. Embora a evidência de astroengenharia ainda esteja dentro do reino das possibilidades, neste caso, o escurecimento é cogitado por ser causado por nada mais do que poeira. A existência de megas estruturas circulares foi popularizado pelo físico teórico Freeman Dyson em 1960, como um meio potencial para civilizações avançadas de aproveitar a energia de sua estrela-mãe, comumente conhecido como a esfera de Dyson ou enxame de Dyson. De acordo com a escala de Kardashev, um método de medir a capacidade tecnológica pelo consumo de energia de uma civilização, proposto pelo astrofísico Nikolai Kardashev em 1964, uma esfera de Dyson seria indicativa de uma civilização tipo 2. Uma civilização do tipo 1 poderia aproveitar toda a energia de seu planeta natal. Nós estamos nos aproximando disto. Muitos cientistas concordam que atualmente estamos a 0,7 da escala de Kardashev e a menos de 100 anos de alcançar o tipo 1. Uma civilização tipo 2 poderia aproveitar toda a energia de sua estrela-mãe. Uma civilização do tipo 3 poderia aproveitar a produção total de energia de uma galáxia inteira. Pesquisas extensas de bilhões de estrelas, não obstante, indica que não há provas confiáveis de uma civilização tipo 2 e nem tipo 3 na Via Láctea, até agora. Mas, enquanto as outras galáxias? Após o levantamento de 100 mil galáxias próximas para sinais de uma supercivilização do tipo 3, infelizmente, astrônomos não encontraram sinais de um império galáctico. O enigma do silêncio do universo pode ser um pouco perturbador. A humanidade está agora à beira de detectar bioassinaturas em exoplanetas, mas a Terra tem irradiado bioassinaturas detectáveis por bilhões de anos. Entretanto, até onde podemos dizer, falhou em atrair a atenção de qualquer astrônomo alienígena.
A aparente contradição entre a grande expectativa e a falta de evidências para a vida extraterrestre é conhecido como paradoxo de Fermi. Dado o tamanho e a idade do universo, porque este parece ser tão sem vida. É possível conjecturar uma infinidade de soluções hipotéticas. Talvez a vida seja comum, enquanto a vida inteligente algo extremamente raro. Afinal, os dinossauros viveram na Terra por centenas de milhões de anos tranquilamente sem muita inteligência. E foram necessários cerca de 4 bilhões de anos de evolução e um número de extinções em massa antes que humanos surgissem por aqui. Ao que parece, a natureza não liga muito para a inteligência. Proponentes da hipótese da Terra rara sugerem que a vida complexa na Terra é o resultado de uma inesperada cadeia de eventos e improvável de ocorrer mais de uma vez. Talvez exista uma barreira, improvável ou mesmo quase impossível para a vida superar. Se a barreira estiver atrás de nós, podemos estar entre os poucos afortunados por a terem atravessado. Potenciais candidatos incluem o surgimento de organismos multicelulares e a invenção de armas nucleares. Se a barreira ainda estiver por vir, podemos em breve fazer parte do cemitério cosmológico das civilizações caídas. Potenciais candidatos incluem mudança climática insustentável e a invenção de armas nucleares. Se por um lado nós raciocinamos que se mesmo uma pequena fração de civilizações técnicas aprendeu a viver com elas mesmas e com seu potencial para autodestruição, então agora deve haver números enormes delas na galáxia. Por outro lado, apesar dos relatos de OVNIs e antigos astronautas, não há evidências confiáveis de que a Terra tenha sido visitada agora ou um dia. Mas isto não é uma contradição? Se a civilização mais próxima está, digamos, a 200 anos-luz, eles levariam apenas 200 anos para chegar aqui à velocidade da luz. Mesmo se estivessem viajando 1000 vezes mais lentos do que isso, seres de uma civilização próxima poderiam ter vindo aqui durante a ocupação da Terra por seres humanos. Então, por que eles não estão aqui? Há muitas respostas possíveis, e uma é que talvez sejamos os primeiros. Alguma civilização técnica tem que ser a primeira a surgir na história da galáxia. Ou talvez todas as civilizações técnicas tenham se destruído prontamente. Mas isso me parece muito improvável. Ou talvez haja algum problema com o voo interestelar que somos burros demais para perceber. Ou talvez já estejam aqui, porém escondidos por causa de alguma ética de não interferência com civilizações emergentes. Poderíamos imaginá-los curiosos e imparciais, observando-nos para determinar se, este ano de novo, conseguiremos evitar a autodestruição. Mas há uma outra explicação que é consistente com tudo mais que sabemos, que este é um cosmo grande. Se há muitos anos uma civilização interestelar que voasse pelo espaço emergisse 200 anos-luz distante, por que ela viria aqui? Ela não teria razão para pensar que haveria algo especial na Terra. Não há sinais de tecnologia humana, nem mesmo as nossas transmissões de rádio, que tiveram tempo para percorrer 200 anos-luz. Do ponto de vista dela, todos os sistemas planetários próximos podem parecer igualmente atraentes para a exploração. Talvez nós subestimamos severamente como verdadeiramente alienígenas podem ser. Toda a vida na Terra é baseada em carbono e depende de água. Mas a vida poderia hipoteticamente ser baseada em silício e prosperar em oceanos de amônia líquida. Assim como nós procuramos pela vida como a conhecemos, alienígenas podem estar fazendo exatamente o mesmo. Talvez uma civilização avançada tenha de fato nos visitado num passado distante. A menos que algum tipo de evidência irrefutável dessa visita tenha sobrevivido por milhões ou bilhões de anos, nós nunca saberíamos. Até mesmo uma visita em nosso passado recente poderia ser mal interpretada como deuses descendo dos céus. Bom, seja como for, naquela época não estaríamos preparados para o contato.
Além de transmissões artificiais e sinais distantes de astroengenharia, há também uma forma menos remota de tecnoassinaturas. A sonda Voyager foi lançada em 1977 e é a única construção humana a ter atingido o espaço interestelar. A Voyager é famosa por carregar um disco de ouro com informações sobre a humanidade, mas levará 40 mil anos para que a sonda encontre uma outra estrela. O espaço entre as estrelas é enorme. Em um esforço para explorar mais rapidamente a galáxia, uma civilização avançada pode lançar sondas interestelares sofisticadas capazes de autorreplicação. Essas sondas seriam inteligentes o suficiente para minerar os recursos disponíveis em qualquer sistema planetário e criar cópias de si mesmas. Essas cópias então viajariam para os sistemas vizinhos e criariam cópias adicionais. Se essas sondas pudessem viajar apenas 10% da velocidade da luz, uma velocidade alcançável pelos métodos modernos de propulsão, cada canto da nossa galáxia Via Láctea poderia ser exaustivamente explorada em apenas alguns milhões de anos, um período relativamente curto de tempo, levando em conta a escala de tempo cosmológica. A humanidade está agora se aproximando rapidamente da sofisticação para lançar tal sonda, e isso levanta a questão: se o progresso humano é uma indicação, a galáxia deveria estar agora transbordando de robôs autônomos autorreplicantes. Contudo, não vemos ainda nenhuma evidência disso. Em uma busca contínua por artefatos alienígenas, ainda não encontramos quaisquer sondas alienígenas ocultas no sistema solar, e que veio a público obviamente, mas o espaço é vasto. Um objeto de origem extrasolar poderia facilmente estar cruzando dentro do nosso quintal cósmico neste exato momento, e sem nosso conhecimento. Na verdade, isso é exatamente o que aconteceu em 2017. Um objeto extrasolar chamado Oumuamua passou através de nosso sistema solar interno completamente despercebido, até estar se afastando do Sol. Mesmo assim, sua descoberta foi por pura sorte e milhares de visitantes extrasolares poderiam passar despercebido todo o ano. O tamanho e a forma de Oumuamua só pode ser inferido pela quantidade de luz que reflete, mas parece ser altamente alongado ou extremamente plano. Inicialmente pensava-se ser um cometa, mas a ausência de coma, uma nuvem de gás e poeira tipicamente formada quando cometas se aproximam do Sol, emprestou credibilidade para ser um asteroide. Mas aí, o objeto estranhamente começou a acelerar. Essa aceleração seria consistente com a eliminação de gases como propulsão de um cometa, mas como mencionado, Oumuamua não exibe as características esperadas de um cometa. Uma possibilidade remota é que a falta de gás seja simplesmente muito fraca para detectarmos. Outra possibilidade remota é Oumuamua ser uma sonda interestelar. Mais especificamente, uma sonda usando uma vela como meio de propulsão. Por outro lado, Oumuamua é perfeitamente radiosilencioso. Talvez seja uma sonda extinta, destinada a vagar sem rumo pela galáxia, muito parecido com a sonda Voyager. É importante lembrar que temos apenas uma amostra até agora, esta sendo a Terra e, por consequência, nós humanos. Por isso é difícil inferir ou deduzir o quão comum ou rara a vida verdadeiramente é, assim como a vida inteligente e civilizações. Pode haver bilhões de planetas sem vida ou mesmo milhões de galáxias silenciosas entre nós e a outra forma de vida. Se a vida for descoberta em outro lugar no sistema solar, aqui perto mesmo, talvez abaixo do manto congelado de Europa, poderíamos comparar e contrastar duas fontes distintas de vida e obter uma visão crucial sobre a comunalidade ou sua raridade. Então, o que emerge de tudo isso é que nós não sabemos se bilhões de planetas são suficientes para que a inteligência surja mais uma vez. Nós não sabemos os pré-requisitos para a biogênese, a transição da não-vida para a vida. Nós não sabemos as probabilidades da solidão cósmica. Mas concluir que estamos sozinhos diante de toda essa ignorância é mais do que um pouco de presunção. A extensão de nossa busca por inteligência extraterrestre foi comparada a procurar em um copo d'água evidências de peixes em todos os oceanos da Terra. O espaço é inimaginavelmente vasto e mal começamos a arranhar a superfície. Existem tantos caminhos inexplorados para detectar sinais de vida que, se meramente virarmos esse telescópio ligeiramente para a esquerda,
e ouvir uma faixa diferente de frequências, talvez o universo não seja tão silencioso.